É dia de Clássico Grenal, e não é por causa disso que nós não vamos fazer o nosso quadro tradicional de todo sábado pela parte da manhã. Obviamente, hoje totalmente voltado para o Clássico 4-5-2. Vamos ver o que o pessoal está pensando desse Clássico Grenal lá fora. A gente vai reagir a 3 conteúdos, 3 vídeos. Tem Colorada falando, tem Gremista falando e tem a análise da GE.TV sobre o grande diferencial, o que pode decidir esse Clássico Grenal 4-5-2 no estádio Beira-Rio. Chegou a hora de mais um Inter na Net. E é isso, gente. Bora para mais um Inter na Net aqui no canal. Eu sou Douglas Demoliner e conto muito com a tua participação. Então já sabe, deixa teu like, hype esse conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora observar, reagir a 3 conteúdos que eu separei por aqui, tá? Uma live da TNT, tá? O Café com o André Henning, o programa matinal do André Henning, a live do André Henning, onde ele conversa com a Tati Mantovani, torcedora do Grêmio, que está lá há muito tempo na Espanha, acompanhando os clubes espanhóis, e ela traz uma análise bem interessante a respeito do momento do Grêmio, tá? E o porquê o Inter é o favorito para esse clássico 4-5-2. Também vamos analisar e ouvir o que Laura Luzzi, torcedora colorada, que representa o Inter lá na Cazé TV, fala sobre esse clássico Grenal, a mudança e por que ela está confiante para esse duelo. E a análise da GE.TV com o Jorge Igor, com o... Agora eu sempre me esqueço, mas eu acho que é o Rafael, né, falando sobre o ataque, que para eles pode decidir o Clássico Grenal 4-5-2. Bora lá pro primeiro vídeo, já está na tela para vocês e a gente vai começar justamente com a análise imparcial, entre aspas, da GE.TV, falando sobre o diferencial, o que pode ser diferencial para o Clássico Grenal 4-5-2. Bora assistir. Quando você fala de enfraquecimento do elenco do Inter, o Grêmio tem um cara que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que está conseguindo dar ali pontos, enfim, que está conseguindo resolver jogos, que é o Carlos Vinícius. O Grêmio tem um diferencial técnico hoje no ataque. Aliás, não só agora, né? O retorno do brasileiro já foi ali a explosão do Carlos Vinícius. O Inter não tem esse cara, né? Não. Seria ali o Alan Patrick, mas se você for ver, o Inter ganhou jogos recentemente com o Alan Patrick do banco. Caiu também. Caiu muito. E assim, eu vi o lance do Borré perdendo o gol. Quando o Borré veio pro Brasil, eu falei, nossa, o Borré vai cara, todo mundo, eu acho. Passagem agora aqui no futebol brasileiro. Nossa. Cara, o que tá acontecendo? Tu viu o gol que ele perdeu ali? Assim, o Borré perde uns gols que é inacreditável, irmão. Não é de hoje também. Que isso, não é loucura, pô. O brasileiro do ano passado foi isso aí. É isso. Mas vocês não acharam quando ele veio pra cá? Eu falei, pô, o Borré vai... Acho que todo mundo achou. Os torcedores dos outros times ficaram com uma certa inveja ali. Cara, mas eu achei que o Valência fosse fazer isso também. O torcedor do Inter é puta até hoje. Mas o Valência jogou mais. Gols mas aí a gente vai falar da Libertadores de um jogo. Mas assim, o Valência jogou mais que o Borré na passagem dele no Inter, tá? Nossa, não sei dizer. Apesar de ficar muito marcado pelos gols que perdeu contra o Fluminense na Libertadores. Eu acho que ele foi melhor do que o Borré. Eu acho que o Rafa é amigo do Valência. Não sou. Eu gosto mais do futebol do Valência do que do Borré. Mas eu acho que o Valência, tirando esse jogo, né, que ficou... Fadídico, é essa palavra? Fatídico. Fatídico. Fala direito. Não, mas é sério. Mas é assim, que ficou marcado pela torcida e fica, né? Cara, eu acho que o Valência foi mais jogador que o Borré, cara. O Borré, cara, eu fico assustado de ver, assim, o Borré jogando pelo Internacional, pô. Que briga boa, hein? Pô, assim, não é, eu tô falando quem foi melhor, não tô falando que se foi muito bom ou muito ruim. Mas hoje quem tá... O foco de ataque do Inter é o Alejandro, né? Que foi um jogador revelado pelo Atlético Mineiro, um dos artilheiros do campeonato no ano retrasado, jogando com a camisa do Vitória, agora está aí no Inter, já fez gol recentemente aí no Brasileirão e é a expectativa de resolver esse problema ofensivo do Inter. Mas está faltando que alimente também, né? O Inter toda hora arruma um problema diferente. Quando não é o cara que faz, é o cara que alimenta, ou é o cara que tem que ajudar na marcação no meio, então, toda hora é um problema que... Tu falou muito bem, o Inter, assim, quando tu espera, o Inter começa a fazer assim, faz assim, aí faz assim, o Inter não dá pra saber, né, cara? Rafael. A gente tava falando do... Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao nosso mundo, Rafael. O Alan Patrick, ele já tem 9 gols em Grenal. Assim, se você pegar o histórico, é um cara que
tem números muito bons no Clássico. Mas se você pegar as 2 últimas vitórias no Brasileiro, contra o Santos e contra o Corinthians, foram sem Alan Patrick. O Alan Patrick foi banco dos 2 jogos, né, e o Inter ganhou. Quantos foram de pênalti desses 9? Te fiz uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Mas há uma grande possibilidade. Mas existe uma possibilidade de ser um número razoável, confiança, né? Que tá com confiança em você. Não, mas eu te admiro, mas quantos de pênalti assim do nada? 9 pênalti. Vai. Jorge, eu sei que você é muito bom, vai. Mas não vai rolar. Não, essa ninguém vai ter. Só o pessoal do Gato Mestre. É, o Gato Mestre. Mas a grande chance é de boa parte desses gols terem sido de pênalti, né? Porque ele é o cobrador oficial batedor, desde que chegou. Ele é o batedor. O Grenal 4-5-2. Grêmio e Inter se enfrentando nesse fim de semana. A gente lembra das polêmicas do Gauchão, teve muita provocação dos jogadores do... E aí vai ter essa situação das polêmicas e tudo mais, mas eu acho que o foco era esse, tá? Eu acho que o Clássico Grenal ele vai passar muito e vai ser decidido muito pelo ataque. Né, pelo ataque. Obviamente que o sistema defensivo do Inter estar mais sólido, e a gente vai falar mais sobre isso, né, durante esse vídeo, é importante? Mas o Inter precisa ser efetivo. O Inter está sendo efetivo e o Inter tem que aproveitar essas oportunidades. E é por isso que o Borré precisa ser muito eficiente, o Alan Patrick precisa ser eficiente, né? No vídeo da tarde eu vou gravar um conteúdo à tarde, né, projetando, espero que direto do Beira-Rio já, né, para fazer pré-jogo, fazer um pré-jogo com a provável escalação do Inter, os relacionados e tudo mais. É bem verdade que o Inter pode mudar, né, o seu time, pode mudar a forma de atacar, e que o Inter tá sendo efetivo nos últimos jogos, mas tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar esse momento frágil que tá vivendo o time do Grêmio. Tem que aproveitar. E vai ser o diferencial. Por isso que eu acredito muito que o Borré comece o jogo. Por isso que eu acredito muito que o Alan Patrick comece o jogo. Que o Bernabé vai começar o jogo. Que eu até jogaria com o Carboneiro, talvez. Mas eu acho que vai ser o Carboneiro ou o Bernabé. Porque o Matheus Bahia não tem como tirar do time. O Vitinho tem que ir pro jogo também. Então o Inter vai ganhar esse jogo a partir de um bom dia dos seus atacantes, né? Dos jogadores de frente. E vamos lá, 50% deles já decidiram clássicos. Alan Patrick e o Borré. E o próprio Bernabé também foi importante. Tomara que dê tudo certo. Agora, gente, a gente vai pro segundo vídeo, porque eu vou colocar aqui a opinião deles, né? Do lado deles, mas com ela, tá? A gente vai colocar aqui a opinião da Tati Mantovani. Sou fã da Tati, tá? Apesar de ser deles, né, com todo, né, tirando toda essa brincadeira, sou muito fã da Tati, e a Tati, né, tem um canal no YouTube dela que ela fala do Grêmio também, mas é setorista do Atlético de Madrid, do Real Madrid, enfim, né, muito tempo de Espanha lá. Vamos acompanhar o que ela pensa desse clássico Grenal. André Henning provocou e ela veio, hein, vamos lá. Tatinha, Grenal amanhã à noite. Não para, André. Pra que levantar esse tema? Ninguém falou sobre futebol brasileiro. Grenal amanhã. E aí? Ai, André, o gremista tá num desespero, Sério? A gente ganhou um dos últimos 7 jogos, André. Assim, desde o Grenal, né, que o Grêmio ganhou o Gauchão na casa do Inter e tal, foi, né, que o Gauchão, eu falava que o Gauchão era o título possível, assim, mas o Grêmio tá piorando, o time tá evoluindo, o Luiz Castro popou e meio que não popou, a gente perdeu pro Montevidéu City Torque, com todo o respeito, André, não, assim, eu até gravei lá no meu canal do YouTube um vídeo que é uma terapia coletiva com o torcedor do Grêmio para tentar encontrar algum ponto de fator de acreditar no time e se reencontrar na temporada, assim. Sabe qual é que é o problema do Grêmio, André? É que o Grêmio se perdeu do Grêmio. Nos últimos anos, o Grêmio se perdeu do Grêmio. A gente olha para o time e não consegue se reconhecer, né? Sabe aquele Grêmio que ninguém queria jogar contra? Sim. Não existe mais. Então, eu não sei o que o Luiz Castro vai fazer para o Grenal. A última vez ele tinha perdido, depois ele aprendeu, e aí o Grêmio conseguiu vencer na Arena, né? Aqueles 3-0. Mas complicou bastante para esse sábado. Eu
Eu sempre acredito, né, André? É horrível isso. O torcedor, ele acredita. Eu tô aqui com a minha bandeira da Estônia e tudo, né? Mas tá complicado, vamos ver. O Inter chega melhor, é favorito. Tá, mas tá. Segundo o Daniel Tavares aqui, tá mais inteiro. Tá. Tatinha, bom final de semana. Isso aí, crise de identidade do lado dos caras, tá? Crise de identidade, né? Pegando aí uma visão de alguém que tá fora, né, há bastante tempo, mas que acompanha o Grêmio, que acompanha muito futebol, que entende de futebol. Então, a Tati, né, traz essa visão. Um Inter favorito, um Grêmio, né, sem a identidade, né, ainda tentando se reencontrar, perdido daquele velho DNA que na visão dela faria uma diferença importante para esse clássico Grenal, e essa pressão para cima do Luiz Castro, né? Pressão para cima do Luiz Castro. Eu não sei não, hein, se o Inter não vai, se o Inter, né, do Paulo Pesolano, se a gente não vencer esse clássico, não vai de uma certa forma derrubar o cara, hein? Eu não descarto. Eu sei que tem muita gente descartando por questão de multa e tudo mais. Não sei se não existe essa possibilidade. Antes da gente avançar, gente, eu quero falar com você sobre a OK Distribuidora Automotiva, parceira aqui do canal. O Batista e o Luquinhas devem estar pensando muito nesse clássico 452 lá em Taquara, em uma das sedes da Autopeças OK. São 5 espalhadas pelo Rio Grande do Sul, tá? Tem no litoral também, em Osório e em Torres, e tem em Novo Hamburgo e também em Canoas. Tem o QR Code que tu tá vendo aí na tela, tu pode acessar e conhecer a OK+, plataforma de e-commerce da OK Distribuidora Automotiva. Entre em contato, conheça, seja para ti, para tua oficina ou para tu indicar para alguém, conheça, né, conheça a OK Distribuidora Automotiva, porque quando o assunto é autopeças, é referência no mercado, tu sabe que tu pode contar com a OK Distribuidora Automotiva. Pra fechar, gente, vamos ouvir o nosso lado, né? Laura Luzi, da Cazé TV, está fazendo a cobertura da Seleção Brasileira Feminina em Cuiabá, mas deu seu pitaquinho, né, no geral Cazé TV, sobre o clássico Grenal 452. Vamos ouvir. Laurinha, final de semana tem Grenal. Colorado é favorito hoje, depois de toda a laje que fizeram em cima do Grêmio, contratações, Luiz Castro. O momento hoje, talvez, do Internacional seja melhor, não? Rapidinho. Cara, talvez seja o melhor momento para ter um Grenal de volta, depois de como foi, né, o Gauchão, que foi o primeiro confronto ali em que o Inter ganha, surpreendendo ali em cima do Grêmio, um placar um pouco mais elástico, e aí ali nas finais o Inter sofre bastante com o Grêmio, bem superior, e agora o Inter muda o estilo de jogo, né? Começa a jogar mais defensivo, e cara, eu tava vendo até nas últimas... o Inter vem de 4 partidas invictas, e nas últimas rodadas aí o Inter se coloca entre as melhores defesas do campeonato. E se você for olhar os nomes da defesa que estão ali, né? Os jogadores que estão na defesa do Inter, isso é surpreendente. Vamos confiar, só que aí, Laura, do outro lado, vamos também confiar. tem um Grêmio que tem, pra mim, né, um ataque absurdo, pensando ali em Carlos Vinícius. Do meio pra frente do Grêmio é muito rico, mas a defesa do Grêmio é o ponto fraco. Então, cara, favorito, difícil falar, tá? Grenal, pra mim, não importa, um pode estar na Série D, o outro na Série A, para mim não vai fazer diferença. Não vai ter favorito. Mas posso dizer sim que talvez seja o melhor momento aí, até agora, desde o início do ano, para o Inter enfrentar o Grêmio, porque o Grêmio está pensando pro lado do Inter, óbvio, porque o Grêmio está mais embaixo, vem de uma derrota, né, nas Copas Continentais, e agora vai poder, enfim, tem que se recuperar contra o Inter no Beira-Rio. E o Inter vem num momento em que está consolidando ali a sua defesa, um novo estilo de jogo com o Pesolano, que pode, quem sabe, bater o Grêmio. Perfeito. Vocês estão igual a Lara Luzzi, com clima de já ganhou pro Inter? Tô brincando. Você não tá com clima de já ganhou, tô brincando. Mas vocês acham que o Inter é favorito? Rapidinho, porque estamos estourados. Acho que o Inter é favorito. Assim, o momento do Luiz Castro é de muita pressão, principalmente pelos dois últimos resultados, assim, abaixo do que se esperava, até pela distância das equipes. E o Grenal é um jogo à parte, né? O Grenal, ele coloca uma pressão ainda maior. Se ele sai vencedor do Grenal, já dá outra cara pro trabalho dele. Agora, se depois desses 2 resultados ele ainda perde ou não consegue vencer o Inter, a situação fica ainda pior pro Luiz Castro. Então, acho que o Inter hoje é levemente favorito. O Pesolano entra para esse duelo
completamente diferente do Luiz Castro. Luiz Castro muito pressionado, o time do Grêmio muito pressionado, porque é muito fácil também só colocar na conta do treinador e ir tirando dos jogadores. Então, acho que por essa pressão, um pouco de vantagem pelo Inter, como conseguiu também melhorar e vencer os seus jogos, né? Parar de perder como vinha perdendo ao longo da competição. Mas acho que é o que o Pedrosa falou. É quase que um campeonato à parte quando esses dois se enfrentam, então é difícil também dar tanto favoritismo assim pro Inter, desculpa, acho que é um leve favoritismo. Eu concordo com a nossa Laura Luz, mais conhecida como a 01 das milhas. Fantástico. Laurinha, sempre um prazer, tá? Você volta a qualquer momento na nossa programação e nos cortes nas redes sociais. Um beijo. Tá aí, rolou até a zoeirinha, né? Com a Laura, que tem feito a cobertura aí da Seleção Brasileira Feminina, tem viajado bastante. Quem acompanha, né, a Cazé TV tem visto muito isso aí. Mas tá aí, gente, né? A opinião de um Inter favorito para esse clássico Grenal, e vocês gostam disso? O que vocês pensam? Vocês concordam com a opinião da Laura? O Inter chega firme para se consolidar e para, quem sabe, né, dar a última estocadinha e tirar o Luiz Castro? Somos favoritos mesmo que um pouquinho? Eu quero saber a opinião de vocês, deixa nos comentários aí, deixa também indicações de vídeos, se tu gosta desse tipo de conteúdo também. E passa lá na Brasil da Sorte, a nossa bet, a minha casa de apostas. Link tá na descrição e também tem o QR Code na tela. Faz o teu cadastro a partir do QR Code ou do link que tá na descrição, que tu vai me ajudar demais, cara. Se tu for maior de 18 anos e se tu sabe jogar com responsabilidade. Bora dar uma moral ali pro pessoal da Brasil da Sorte, empresa 100% brasileira, buscando a consolidação e apostando aqui no canal do Dedé. Beleza? Vai lá, Brasil da Sorte Bet no Instagram, @Brasil da Sorte Bet no Instagram, e acesse www.brasildasorte.bet.br. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!